Quando a Ucrânia atacou a refinaria de Omsk, todos ficamos impressionados com o brilhantismo do ataque. Uma nação que há 4 anos não possuía armas de longo alcance para atingir a Rússia, agora atacou uma refinaria a milhares de quilômetros na Sibéria. Perguntaram-se, como a Ucrânia conseguiu isso? Que tipo de drone foi usado? Agora temos nossas respostas. Nada na Rússia está seguro, pois a Ucrânia criou algo que as defesas aéreas russas não conseguem deter. Uma fera de 3.400 quilômetros, diferente de tudo que já foi visto antes. A Rússia não pode se esconder da tempestade iminente, pois Omsk mostrou que a Ucrânia agora consegue atingir quase todos os principais alvos em território russo. A Ucrânia tem um novo drone. Esqueça, não é um novo drone. É uma versão adaptada do drone FP-FP1 que a Ucrânia usa há meses contra a Rússia. Esse drone ganhou um novo primo, que trouxe à Ucrânia uma capacidade de ataque ainda mais profunda. O FP1PS chegou, e isso é tudo o que sabemos sobre ele até agora. As primeiras pistas de algo novo nos céus de Omsk vieram do cofundador da Firepoint, Denis Stilleman. Enquanto a fumaça subia na refinaria de Omsk, Stilleman foi ao X transmitir uma mensagem simples e revolucionária. A refinaria de Omsk vai conhecer o novo FP-FP1, disse ele. E ele continuou com uma segunda mensagem que dizia simplesmente 3.400. Assim, tivemos o primeiro vislumbre do que agora é chamado de FP1PS. Uma versão de longo alcance do drone FP-FP1 da Firepoint não está apenas em produção, ela já está no ar. E ele provou ser devastadoramente preciso, excepcionalmente poderoso e capaz de percorrer milhares de quilômetros, enquanto evita todos os sistemas de defesa aérea que a Rússia tenta colocar em seu caminho. Até agora, a Firepoint só confirmou o alcance do seu drone remixado. 3.400 quilômetros é cerca de 3 vezes mais longe do que o FP-FP1 original pode voar, relata a Euromiden Press, e isso será suficiente para aterrorizar a Rússia. A Ucrânia agora tem um drone que pode atacar todas as principais instalações militares, petrolíferas e de manufatura da Rússia Ocidental e Central. Além disso, Stilleman não está revelando muita coisa. No entanto, analistas que analisaram mais de perto as poucas imagens que temos do FP1PS em voo, revelam que há algumas diferenças importantes que o separam do FP-FP1 original. Um desses analistas é o conta Grandpa Roy no X, administrado por um especialista em drones no Canadá. Roy analisou de perto as asas do FP-FP1PS e notou diferenças importantes. As asas do novo drone são visivelmente mais longas do que as do FP-FP1 original, o que proporciona mais potencial de planagem e aumenta o alcance do FP-FP1PS. Além disso, as asas possuem formato levemente diferente e maior área de superfície. Isso facilita a planagem e permite que o FP-FP1PS transporte mais tanques de combustível que o FP-FP1. Também há especulações de que o FP-FP1PS está usando algum tipo de injeção de combustível, o que proporciona um aumento considerável no alcance, devido à maior eficiência no consumo. No entanto, isso ainda não foi comprovado. Muito pouco foi comprovado. O FP-FP1PS, apesar dessa análise inicial, ainda permanece em grande parte um mistério. Há mais 2 coisas sobre as quais podemos ter relativa certeza. Primeiro, o FP-FP1PS, que Firepoint lançou, é ainda melhor do que a versão modificada do FP-FP1, que todos achavam que a Ucrânia iria receber. Em junho, a Firepoint exibiu uma versão aprimorada do FP-FP1 na Eurosatory, em Paris. Essa exposição revelou que o FP-FP1 realmente havia sido equipado com um tanque de combustível adicional, embora a Firepoint afirmasse que isso daria ao drone um alcance de 2.700 quilômetros. Isso ocorreu menos de um mês antes do ataque à refinaria de Omsk. Então, em poucas semanas, a Firepoint aparentemente atualizou mais uma vez a versão FP-FP1 para aumentar em 800 km seu alcance. Ou isso, ou a versão do FP-FP1 vista na Eurosatory era um drone completamente diferente, e o FP-FP1PS foi mantido em segredo até cair na refinaria de Omsk. Em segundo lugar, pelo menos podemos estimar o preço aproximado do FP-FP1PS. Como aponta a Euromiden Press, o FP1 original custa à Ucrânia cerca de $50 mil por unidade. O FP-FP1PS será mais caro por causa das grandes asas e tanques extras de combustível. Porém, esses acréscimos não vão tornar o preço do FP-FP1PS superior ao de outra grande arma de longo alcance da Firepoint, o FP-FP5. Esse míssil de cruzeiro híbrido tem um alcance semelhante ao do FP1PS,
mas vem com um preço de $500 mil. Parece muito provável que a Ucrânia consiga comprar vários FP-FP1ERs pelo preço de um único FP-FP5, sugerindo um valor na faixa baixa das centenas de milhares, talvez até menos. Tudo depende do quanto tanques de combustível e material das asas influenciam no preço de $50 mil do FP1 original. A Rússia observa um drone capaz de atingir centenas de alvos e ser produzido por uma fração do custo de um míssil, o que é preocupante. Isso indica que a Ucrânia poderá lançar grandes enxames de FP-FP1PS futuramente. Quanto ao restante sobre o FP-FP1PS, só podemos especular. Mistérios ainda permanecem, começando pela carga útil do drone. A versão original do FP-FP1 tem uma carga útil de 60 kg, o que significa que ela não tinha o poder explosivo necessário para realizar algo como o que vimos em Omsk. Mais tarde, a Firepoint atualizou o FP-FP1 para acomodar 105 kg de explosivos, e parece provável que o FP-FP1PS use uma ogiva desse tamanho. Provável, mas não confirmado. É até possível que a ogiva do FP-FP1PS seja um pouco maior, embora isso dependa de as asas modificadas e os tanques de combustível extras conseguirem compensar o peso adicional. Nós sabemos como funciona o sistema de orientação do novo drone da Ucrânia. O FP-FP1PS provavelmente utiliza navegação por satélite e inercial, como esperado em armas desse tipo. A Rússia tem sistemas de guerra eletrônica capazes de bloquear sinais de satélite, e um drone que viaja vários milhares de quilômetros oferece muitas oportunidades para que esse bloqueio aconteça. Navegar apenas por satélite seria arriscado. Então, é possível que exista algum tipo de IA envolvida com o FP-FP1PS. O que essa IA pode ser não se sabe, assumindo que ela realmente esteja presente. O destaque é que o FP-FP1 aprimorado, apresentado na Eurosatory, veio com o anúncio da Firepoint de que seus drones passaram a contar com sistemas de IA. Novamente, nenhum detalhe foi dado. Porém, faz sentido usar IA em um drone que percorre 3.400 km, nem que seja só para evitar interferência e não desperdiçar todo o voo. Por fim, há algo mais sobre o FP-FP1PS, que sabemos com certeza. O melhor caça da Rússia não conseguiu detê-lo em Omsk. Após o ataque de Omsk pela Ucrânia, fotos e vídeos circularam nas redes sociais, sugerindo que a Rússia enviou um Su-57 para tentar deter drones ucranianos. O Su-57 deveria ser o caça de quinta geração da Rússia, embora existam muitas dúvidas sobre a qualidade da estrutura da aeronave, o que parece colocá-lo no nível mais alto da quarta geração. Mesmo assim, este é o melhor caça russo, e sua velocidade e poder de fogo bastam para deter quase qualquer drone ucraniano. Mas o Su-57 da Rússia falhou várias vezes. A Euromedem Press afirma que a Ucrânia enviou cerca de 7 drones para Omsk no ataque de 6 de julho, o que teria fornecido vários alvos ao Su-57 russo e aumentado as chances dos drones serem detectados pelos radares russos. De fato, Michael Bonnet, que é analista da Range, destaca que a Rússia implantou tanto um Su-57 quanto um A-50 AWACS, ou seja, uma aeronave de alerta aéreo antecipado e controle, para combater os drones da Ucrânia. Bonnet afirma que é inédito vermos essa combinação, sugerindo que os radares russos detectaram os drones ucranianos bem antes de chegarem a Omsk. Os drones FP-FP1 são lentos e demorariam horas para chegar a Omsk. A menos que as aeronaves A-50 e Su-57 estivessem voando 24 horas por dia, o que é improvável pelo pequeno número, os FP-FP1 teriam sido rastreados por horas até as aeronaves decolarem, diz Bonnet. Mesmo assim, os novos drones FP-FP1PS da Ucrânia evitaram a destruição certa. Isso provavelmente se deve ao fato de serem alvos pequenos que podem voar em baixas altitudes. Apesar de ainda aparecerem em alguns radares russos, voar baixo obrigou o caça russo a descer a uma altitude desconfortável para enfrentar os drones. Claramente, o Su-57 falhou em sua tarefa. Voar tão baixo mostra como esses drones são difíceis de detectar, diz Bonnet. Veja o que a Rússia enfrenta agora. Um novo drone ucraniano, versão modificada de um modelo já existente, pode voar 3.400 km, entregar grande carga com precisão e contornar defesas aéreas e até escapar do melhor caça russo. Isso é um pesadelo para Putin. Vimos os resultados desse pesadelo em Omsk. Vamos revelar o que o FP-FP1PS fez na refinaria da Sibéria. Mas antes disso, fica o lembrete de que você está assistindo ao The Military Show. Se você está aprendendo com o nosso canal, lembre-se de se inscrever e ativar o sino de notificações para ver mais dos nossos vídeos. No campo de batalha, informação é poder.
Mas existe uma batalha que você não pode ver. Todos os dias, corretores de dados coletam, empacotam e vendem seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento. Incogni, nosso patrocinador de hoje, remove isso de centenas de bancos de dados com poucos cliques. Seu endereço residencial, número de telefone e informações familiares podem estar online agora e você nem percebe. Isso pode levar a ligações de spam, golpes e roubo de identidade. É perigoso para você e sua família. É por isso que eu uso o Incogni. O Incogni encontra automaticamente onde suas informações pessoais estão expostas e envia solicitações de remoção em seu nome. Eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. E com o plano ilimitado, você pode ir ainda mais longe. Basta colar o link de qualquer site que esteja expondo suas informações pessoais e os especialistas em privacidade do Incogni cuidarão do resto, com remoções personalizadas. Começar leva apenas alguns minutos e após uma única autorização, o Incogni faz todo o trabalho difícil por você. Retome o controle da sua privacidade hoje mesmo. Use nosso código SPECIAL para ganhar 60% de desconto em qualquer plano anual do Incogni. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo e comece a remover suas informações pessoais da internet. Você já sabe que informação é poder. Agora use esse poder para se proteger e retomar sua privacidade com o Incogni. Vamos voltar à refinaria de Omsk. Já explicamos o tipo de drone usado pela Ucrânia no ataque à refinaria na Sibéria, mas ainda não falamos dos resultados. Esses resultados são importantes, pois todas as modificações e especificações do mundo não têm valor se o novo drone da Ucrânia não causar danos ao atingir o alvo. E olha, os drones da Ucrânia realmente causaram danos. A Ucrânia escolheu a refinaria de Omsk por alguns motivos. A distância é um deles, é claro. Que melhor maneira de mostrar à Rússia que ela tem uma nova ameaça para lidar do que enviar essa ameaça para uma refinaria que fica a cerca de 2.500 quilômetros da Ucrânia? O ataque de drone em Omsk quebrou um recorde de distância, o que já é uma mensagem em si. Mas muito mais importante, a refinaria de Omsk é a maior de toda a Rússia, respondendo por cerca de 10% de todo o refino de petróleo do país, segundo a Euromiden Press. Omsk fornece mais da metade do combustível automotivo do Distrito Federal Siberiano e tem capacidade para processar 22 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano. O ataque da Ucrânia não mirou só a refinaria. O FPFP-1PS mostrou sua precisão ao destruir 2 unidades de destilação em Omsk, responsáveis pelo processamento de 50 mil toneladas de petróleo bruto por dia. Imagens de satélite divulgadas no dia seguinte ao ataque de 6 de julho mostram que drones ucranianos atingiram a refinaria 4 vezes. Só a unidade Eloa VT-11 que a Ucrânia atingiu tem capacidade de 8,6 milhões de toneladas métricas de petróleo bruto por ano e agora está completamente destruída em chamas. Tubulações de processo foram atingidos em Omsk. Aqui vemos tanta precisão que faz questionar se o FPFP-1PS usa só navegação por satélite e inercial. Drones ucranianos percorreram milhares de quilômetros e atingiram alvos específicos dentro de uma grande instalação. Esse é um tipo de precisão que ninguém esperava, e isso só aumenta os rumores sobre o uso de IA para a seleção de alvos que estão circulando por aí. Ignorando rumores sobre o FP-1PS, sabemos que o drone ucraniano causou danos catastróficos. Em um relatório de acompanhamento, a Reuters revelou que a Rússia foi forçada a suspender o processamento na refinaria de Omsk por um período de tempo não especificado. O processamento e a avaliação dos danos já começaram na instalação, e qualquer reparo necessário terá que ocorrer sob sanções ocidentais, dificultando ainda mais para a Rússia obter os componentes exigidos. Com o FP-1PS, a Ucrânia acabou de cortar a artéria de combustível da Sibéria, e fez isso a uma distância nunca vista antes. Isso nos mostra o que isso significa para o futuro. A campanha ucraniana contra refinarias está mais forte do que nunca. Atacar a maior refinaria de petróleo da Rússia é uma mensagem impossível de ignorar para Putin, mas ocorre durante uma crescente ofensiva contra refinarias que colocou o país em crise. Com o ataque a Omsk, a Ucrânia agora atingiu oficialmente todas as 11 maiores refinarias de petróleo da Rússia, informou a mídia United 24 em 7 de julho. Esse é um marco estratégico simplesmente porque a refinaria da Sibéria, na Rússia, nunca deveria estar ao alcance da Ucrânia. Agora está. Para a Rússia, isso significa que a campanha contra refinarias, que já causava grandes problemas financeiros e internos, ficará ainda mais difícil. As 11 refinarias que a Ucrânia atingiu têm uma capacidade combinada de processamento de petróleo bruto de cerca de 156 milhões de toneladas por ano.
sem contar as pequenas refinarias que a Ucrânia também atacou. Com o FP1-PS em produção em massa, refinarias mais distantes da Ucrânia também se tornam alvos legítimos para ataques repetidos, como os que já atingem refinarias próximas à fronteira. Esperamos, em resumo, um ataque duplo a Omsk em breve. Novos ataques a refinarias podem agravar ainda mais a crise de combustível da Rússia. A crise já se espalha cada vez mais pelo interior da Rússia. A CNN relata que uma crise que começou na Crimeia, como resultado do programa de bloqueio logístico da Ucrânia, se estendeu para atingir quase todas as 83 regiões da Rússia, de uma forma ou de outra. As filas nos postos de gasolina estão tão grandes que é preciso esperar horas para abastecer. Muitas vezes, essas horas de espera levam à restrição de gasolina, impedindo que o russo comum encha o tanque do veículo. Os preços estão subindo à medida que os estoques de combustível diminuem, e há uma frustração entre a população russa que, em alguns casos, está levando até a brigas. A Rússia respondeu, proibindo as exportações de todos os principais tipos de combustível. Em 8 de julho foi noticiado que a Rússia proibiu exportações de diesel e combustível de aviação. Isso ocorre após a proibição de exportar gasolina, prevista até o fim de julho, mas que deve ser prorrogada. Como sabemos disso? A Rússia anunciou que começará a importar gasolina e derivados de petróleo em julho. Um país que precisa comprar combustível dificilmente consegue voltar a vender. A Rússia acredita que pode superar essa crise. A Ucrânia acabou de mostrar para a Rússia que não vai haver recuperação nenhuma. Um novo drone de longo alcance está no ar, e isso permite mais ataques a refinarias do que nunca. E não são só as refinarias. Tudo na Rússia, até a Sibéria, virou alvo. A Fundação Georgiana para Estudos Estratégicos e Internacionais tem um mapa interativo interessante. O mapa mostra as bases militares da Rússia em seu território e em outros locais. A maioria dessas bases se concentra na Rússia Central e Ocidental. Parecem ser centenas. Mas a cerca de um terço do caminho pelo sul da Rússia, vemos Omsk. Agora sabemos que o FP-FP1-PS da Ucrânia pode atingir qualquer alvo a oeste dessa região. E lembre-se de que Omsk fica a 2.500 km da Ucrânia. O FP-FP1-PS ainda possui 900 km de alcance, e é bem possível que consiga atingir o conjunto de bases que a Rússia construiu a leste da refinaria de Omsk. Esse é o aspecto desse novo drone que Putin talvez nem esteja levando em consideração. Os ataques da Ucrânia às refinarias recebem destaque, mas agora qualquer aeronave russa em bases que lançam mísseis e bombas planadoras contra a Ucrânia virou alvo. O mesmo se aplica a depósitos de munição e instalações da indústria militar. Atacar esse tipo de alvo não é novidade para a Ucrânia. Segundo a mídia United 24, em uma matéria de 9 de julho, desde março, a Ucrânia atingiu 6 principais fábricas de mísseis da Rússia. Mas o que devemos lembrar aqui é que foi só em abril que a Ucrânia afirmou ter expandido seu alcance de ataque em 2,5 vezes desde o início da guerra, chegando a 1.750 quilômetros. Apenas alguns meses depois, esse alcance foi quase dobrado. É isso. O alcance da Ucrânia foi além e mais rápido do que ela mesma acreditava possível. Não é totalmente correto dizer que tudo na Rússia virou alvo por causa do FP1-PS, mas tudo que tenha relevância mínima para a invasão de Putin se tornou alvo legítimo. A estratégia de ataques em profundidade da Ucrânia acabou de subir de nível, e a Rússia está tentando fazer tudo o que pode para impedir isso. Relatos indicam que a Rússia está usando bloqueadores supostamente capazes de cortar sinais dos satélites Starlink usados por drones da Ucrânia. Se for o caso, falharam em impedir os FP1-PS enviados a Omsk. Mais uma sugestão de que a IA está em ação. No campo da defesa aérea, Putin ordenou que a fabricação de novos sistemas de defesa aérea deve se tornar uma prioridade para a indústria russa. Será uma tarefa difícil, pois o problema de defesa aérea da Rússia não é novo, e o ataque em Omsk mostrou que é ainda pior do que se pensava. A Ucrânia usa há tempos o tamanho da Rússia contra ela. Com o FP1-PS pronto e eficaz em combate, o que já foi a maior força da Rússia pode se tornar a fraqueza que fará Putin perder a guerra. A inovação está no centro de tudo o que a Ucrânia faz, e o FP1-PS é o exemplo perfeito disso. Não esqueça das linhas de frente. Apesar do foco nos ataques na retaguarda, há tanta genialidade nelas quanto nas ações de longo alcance da estratégia ucraniana. Quer um exemplo? A Ucrânia transformou um simples poste de cerca em terror para as forças terrestres russas. Sabemos que você quer saber mais e pode descobrir se assistir ao nosso vídeo para ver o que a Ucrânia inventou.
E se você gostou deste vídeo, inscreva-se agora mesmo. Nós somos The Military Show e trazemos conteúdos como este todos os dias. E como sempre, obrigado por assistir.